Olá, boa tarde, quer dizer, é noite já, mas você pode estar olhando isso, ouvindo isso, na verdade, porque é só uma imagem estática no YouTube a qualquer momento. Então, bom dia, boa noite, seja lá o que for, eu sou péssimo com introduções. E mais um episódio do Máquina de Lavar, meu podcast. Você provavelmente está olhando no YouTube, mas eu estou no Spotify também e em várias outras redes sociais eu escrevo bastante, então vai estar no comentário fixado todos os links se você tiver alguma curiosidade sobre esse canal. Então, se inscreva, dê like, seja lá de toda essa farofa, essa baboseira que nós como eu chamo, como eu denomino essa profissão? Isso nem é uma profissão para mim, é um hobby. Criadores de conteúdo, que é um termo. Objetivamente é verdade. Se você faz um vídeo no YouTube, você está criando algo e, portanto, você está fazendo conteúdo. Embora normalmente tenha uma grande possibilidade de chances de ser um lixo e não agregar nada. Enfim, eu fui um pouco Ed agora, um tanto exagerado, mas é a verdade e você não pode discordar de mim. Eu não tenho um tópico, eu não tenho um tema, então vai ser uma simples improvisação. Eu posso ir a qualquer lugar nestes 20 minutos de duração. Mas enfim, hoje eu vi um vídeo que me deixou pensativo um pouco, um vídeo que eu julguei bem ruim, que é o do Mateus 505, um bom youtuber, aliás. Mas ele fez um conteúdo sobre um vídeo chamado Jogos Antigos São Ruins. A premissa é interessante e até um minuto, embora eu discorde radicalmente de tudo que ele se posicionou, eu creio que todos os argumentos dele foram pífios. Foi uma premissa interessante. Lá no meio para o final do vídeo, ele se enrola todo, vai jogando para todos os lados e fica simplesmente confuso para qualquer um que esteja assistindo. Parece que no início ela só estava enchendo linguiça e não falando realmente o que pensa, mais para aumentar o conteúdo, a duração dele. Isso, enfim, então lá pro final tem uma virada completamente sem ritmo, mas no geral ela é só uma crítica ao vídeo especificamente, uma minha opinião que também, que talvez não valha de nada para ele. Mas é interessante dialogar sobre a percepção do início para o meio daquele vídeo, que é o argumento que ele usa é de uma e que ele persiste no final, mesmo se tornando um pouco mais ponderado. Ele fala que a evolução tecnológica eh, da arte e das possibilidades faz com que objetivamente, automaticamente, um videogame de última geração seja melhor que os antigos, justamente por causa da porra, que barulho, justamente por causa da evolução da sociedade, das possibilidades, enfim, todo o avanço dessas novas invenções. E, ok, mas ele também usa aquele ponto já batido que, por conta de hoje a estrutura para fazer um videogame estar tão avançada, que não permite um criador ele usar tanta criatividade por conta dos videogames mais antigos não terem tantas possibilidades para se usar. Eles permitiam que uma criatividade maior, que o diretor ou o desenvolvedor fosse obrigado a pensar em novas opções para fazer o jogo. Isso
Isso até em certa medida, esse último ponto é verdade. Quanto menos você tem, quanto menos opções você tem, quanto mais caseiro, mais você vai ter que se obrigar a pensar em outras, em como que você pode fazer aquilo. Isso é algo que o Godard vai dizer em como ele fez o primeiro filme dele, O Acossado. A ideia que ele tinha, a ambição era muito grande, mas ele tinha que estruturar aquilo para os meios que ele tinha para criar. E isso gerou um filme ótimo, um clássico absoluto. Mas ao mesmo tempo, isso tem duas falsas equivalências, que é normalmente quem não tem muitos recursos ele surge de uma premissa, de um ambiente mais autêntico, é realmente um autor fazendo aquilo. Se a pessoa, se os desenvolvedores da empresa têm muitos recursos e ainda assim não tem muita criatividade na execução, fica bem protocolar, quase sempre, geralmente, ele é algo, uma criação completamente corporativa, ou seja, a gente pode puxar a teoria dos autores do Truffaut, que é um tanto, tem alguns problemas, ela, e é um pouco datada, mas ela é bastante interessante nesse quesito, nessa discussão, porque ele vai falar que um filme ruim de um autor já é automaticamente melhor do que um filme bom feito comercialmente. Isso não é verdade. Isso te retira muita coisa do que você pode tirar de um filme, porque sempre tem a chance de, mesmo que tenha sido feito por uma corporação, uma grande empresa, ser um filme bom, ser um filme competente. Uma coisa não anula a outra, é uma falsa dicotomia. E, inclusive, o próprio parceiro do Truffaut na carreira cinema vai fazer um contraponto à teoria dos autores do Truffaut, que é muito bom, eu recomendo que leiam. Porém, essa teoria do Truffaut, ela tem muitas outras questões e ela ajuda muito o cinema para você permitir uma criatividade maior, mais autêntica para a visão do diretor, para o que ele quer fazer, para ele se permitir realmente colocar a marca dele. E isso no início, para aquela época, foi um tanto revolucionário. Sim, como eu disse, tem vários problemas ainda, mas introduziu uma coisa muito boa e fundamental para o cinema que é hoje. Claramente, ao decorrer das décadas, isso foi abusado e exagerado ao ponto que a estética se tornou, começou a matar completamente o estilismo, o estilo começou a matar completamente a forma que um autor, um diretor pensa a imagem, mas isso não retira todos os méritos daquela teoria. E isso daí a gente pode realmente favorecer o ponto do youtuber dele, que é realmente uma, um autorismo maior pode ajudar bastante, mesmo se o filme tiver poucos recursos, porque por o diretor, pelo artista, ter uma visão própria do que ele quer fazer, ele vai ter muito mais noção do que ele pode usar e vai pensar fora da caixa. Porém, o interessante é que esse argumento ele já contradiz todo o resto da argumentação dele, porque já destrói essa falsa equivalência corporativa. Porque quando tu crê que só a tecnologia é fundamental para a criação de uma arte, tu está fazendo um argumento mercadológico. Tu ignora completamente as individualidades humanas para tu encaixar só numa mera evolução técnica. E filmes não são técnicas, jogos não são técnicas, livros não são técnicas, arte não é só técnica. Eles se utilizam de uma técnica para pavimentar sua visão. E esse é justamente o problema de
muitas obras ruins hã, acabam sendo retiradas de muitos méritos, com muitas poucas qualidades, por conta de só focarem em recursos técnicos, e daí, nesse academicismo, ignoram completamente a criatividade, como você pode pensar pela imagem, pensar pelas palavras, o que é fundamentalmente como se faz uma obra de arte, algo artístico. Você tem que, quando você faz um filme, você pensa por meio da imagem. Quando você faz um livro, poema, você pensa por meio das palavras. Agora, games é todo um outro negócio, se jogos são arte ou não, porque não é só uma mera questão de aceitação social. Porque antes a gente teria que definir o que é arte e as problemáticas dessa palavra. É algo muito mais complexo que vale só uma dissertação própria, então eu não vou acabar entrando muito nesse tópico, mas eu só vou usar a palavra arte para ilustrar melhor o que eu quero dizer na minha oratória. Jogos ainda são algo muito recente, com poucas produções textuais, livros, criticismo acerca daquilo, e então um debate muito precário. E daí a gente vai ter essas falsas noções temporais de um videogame, vão criar cânones falaciosos. Mas enfim, a gente tem que entender também, numa análise mais materialista, que realmente o ambiente, a estrutura social, o tempo que estamos inseridos vai moldar os recursos que a gente tem e, portanto, vai moldar a forma que a gente vê o mundo e que cria arte. Então, o problema é que eu acho que se uma obra é ruim naquele tempo, ou se uma obra é boa naquele tempo, ela não vai deixar de ser boa nem ruim. Se a gente vê muito sobre aqueles filmes que foram mal julgados na época e hoje se tornaram clássicos, mas isso foi simplesmente pelo mau entendimento do público. E mesmo esses casos, realmente é mais um julgamento popular daquela obra. E a gente, mesmo naquela época, vai ver alguns críticos que falaram que viram a qualidade daquilo e realmente perceberam tudo de bom que aquilo tinha para proporcionar. E o contrário também, porque a gente está inserido numa indústria. Então, mesmo se um filme é ruim, se ele tiver muita grana, e ele for um pouco mais protocolar, mais fácil de assimilar, eles vão. Tem muita chance disso ser dito pelo grande público, que não vai pensar tanto sobre aquilo e vai ignorar algumas questões um tanto problemáticas. Mas se tu vê um pouco com mais de atenção, tu vai ver alguns problemas naquilo. Então não acredito nem um pouco nesse negócio de algo ser datado, uma obra de arte ser datada, mesmo por causa da técnica que vai mudando ao longo do tempo. Se tu vê um filme antigo, tu não vai ficar só nessa noção de, isso é muito velho, eu acho que daí tu estaria se limitando sua própria experiência. Tu pode ver aquilo como um documento histórico, tu pode perceber muitas coisas que não perceberia e com uma obra lançada atual. E isso realçar sua experiência de uma forma bem única. Porque por estar em outro tempo, isso vai causar uma reação em você, uma reação subjetiva, que um outro filme mais recente não causaria, é outra relação. E novamente, isso é uma força da arte daquele filme. E isso se chama gostar.
E para finalizar, novamente levantando o ponto, voltando ao ponto de que filmes, jogos não são só técnicas. Então, tu dizer que algo é objetivamente melhor só porque ele é mais avançado em gráficos, não diz nada a respeito daquela obra e nem da outra, porque novamente a gente tem que pensar como aquele jogo utiliza esses recursos e não os recursos. Senão, novamente, a gente, perdão pela repetição de palavras, mas a gente vai acabar ficando nessa visão totalmente mercadológica, corporativista, de arte, o que não é. A gente tem que focar no humano daquilo e a experiência, como o que ela nos proporciona. De qualquer forma, eu acho que o assunto termina por aqui. Agora falando mais. Que isso, o cachorro? Porra! É, porra, o cara tá com. Meu Deus! Ele começou a latir aqui, mas para todo mundo que tem alguma pretensão artística, a gente sempre fica nessa ambição e megalomania de sempre querer ter mais, fazer mais. Só que, às vezes, para fazer realmente algo interessante, algo que desperte uma emoção, um pensamento, temos que focar no menos, porque isso vai nos forçar a pensar toda a estrutura, toda a forma. Se tu pegar seu celular e tu fazer um filme caseiro, aquilo está te obrigando a pensar por meio das imagens, por meio do que tu pode filmar ou não filmar, e vai te fazer pensar na montagem, como tu vai construir aquilo. Então eu recomendo todo mundo que, mesmo que não tenha um ambiente mais favorável, tente fazer aquilo, tente fazer o que você quer, porque isso vai te dar bagagem e te dar experiência, isso é muito bom. E é daí que suas criações mais sinceras, mais cruas vão surgir, quase sempre. Bom, creio que esse tenha sido o episódio de hoje. Perdão se tenha ficado um tanto confuso, um tanto meu discurso tenha sido um pouco prolixo, mas espero que tenha dado para entender todos os pontos levantados. Continue assistindo se você gostou e muito obrigado.